dia, bom 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 dia, minha gente! Como é que vocês estão? Turma forte, turma forte! Vamos que vamos, galerinha! Vamos pra cima! Mais uma disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Olha aí, conteúdozão que continua com os básicos, com os tópicos básicos sobre pesquisa. E já vamos engatilhar na primeira pergunta. Meus queridos, ontem, aula passada, nós colocamos as situações acerca da estrutura do projeto, certo? Então, o que você tem aí já anotado? Lembre-se que na aula passada, nós reforçamos o projeto. Nós deixamos bem claro como é a essência de se desenvolver um projeto de pesquisa. A pergunta que não quer calar é esta: e o que é um projeto de pesquisa, professor? A gente vem questionando você já de todas as aulas, tentando fazer com que você reflita sobre isso. Lembra do seguinte, que o projeto, ele vai ser um projeto que vai projetar você, ou seja, sendo redundante, impulsionar você também para o mercado de trabalho. A função dele aqui, o projeto de pesquisa, é essa, tá? Dentro dessa matriz curricular sua, dos meus queridos técnicos em finanças, a função deste projeto é essa. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, entender que é um trabalho científico. E quando eu tenho a ciência, eu vou ter também que trazer instrumentos que ratifiquem essa ciência, meus queridos. Veja que a questão de envolver um projeto não é simplesmente você ter aquela estruturazinha que a gente colocou na aula passada, não, de ter lá o sumário, de ter o desenvolvimento, de ter as considerações finais. Não, é você também saber utilizar a ciência a seu favor, executando um planejamento. Lembra que eu falei para vocês que para vocês estarem constantemente numa perspectiva de melhorar a performance de vocês nos projetos, vocês precisam ter a noção de gestão? Pois é, porque se eu estou falando aqui em planejar, ou seja, realizar um trabalho que deve ser planejado para ser executado, a ação aqui, quer dizer que eu tenho que levantar situações acerca do que eu vou fazer. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso fazer só com base na inspiração. Eu posso utilizar a inspiração, mas eu não posso fazer só com base nela. Então, o primeiro fator a ser refletido acerca desta pergunta é esse: o que é um projeto de pesquisa? Primeiramente, um trabalho científico que você vai fazer. Pode ser o primeiro trabalho científico a ser feito? Pode. O primeiro trabalho científico a ser feito. Então, a partir do momento que você está planejando, você vai dar mais solidez à elaboração dessa pesquisa. Então, a elaboração da pesquisa, ela vem numa trajetória, lembra disso, tá? Ela vem numa trajetória de ratificação do que você aprendeu durante todo o curso. Por isso que o projeto se chama, a disciplina se chama Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, porque ela traz várias nuances de vários conceitos de várias disciplinas. Tendo em vista isso, lembre de que eu posso estar planejando, mas esse planejamento ele é flexível, tá? Todo planejamento é flexível. Por quê, professor? Porque se eu não tiver flexibilidade, pode ter certeza, eu não vou a lugar nenhum. Gente, não é só no planejamento, não. Não é só no planejamento. É se eu não tiver flexibilidade na vida. Não estamos falando em flexibilidade, por exemplo, de princípios. Não estamos. Por quê? Princípios servem para nortear. Do mesmo jeito que você tem o objetivo geral do teu projeto, servem para nortear o teu projeto, assim como os objetivos específicos, tá? Mas lembra de uma coisa, durante a execução do projeto, muita coisa vai acontecer.
assim como qualquer outro projeto da sua vida. E você tem que estar preparado para contornar os obstáculos, para ultrapassar esses obstáculos. Necessidade de algumas situações também de estar aprendendo, porque o conhecimento que você tem, você trouxe até aqui. O que vai te levar até um outro nível chamado high level, um nível mais alto do que você está, é um conhecimento que você vai adquirir. Lembre que com o conhecimento que você está hoje, lembre disso, tá? Pedir para o meu querido diretor compartilhar a telinha aí, por gentileza, meu diretor, pode compartilhar a telinha? Para eu falar aqui, frente a frente, olho a olho com os nossos queridos técnicos em finanças. Olha só, veja o seguinte, quando a gente chega nessa parte do planejamento, tá? A gente enfatiza muito essa questão da flexibilidade, porque a ênfase nesse contornar das objeções, a ênfase em relação a tentar entender o porquê que vão ter muitos problemas, é que vai fazer com que você cresça a tua musculatura científica intelectual. É isso que vai fazer com que você aperfeiçoe a sua musculatura. Eita, professor, agora o senhor foi profundo. Pois é. Lembra de uma coisa, que o projeto ele vai te trazer aquele conhecimento que ao mesmo tempo que você está pesquisando, você está aprendendo e você está melhorando as suas competências técnicas e competências comportamentais. Então, o projeto de pesquisa está dentro da matriz, não é à toa não, gente. Não é à toa, é para que você melhore as suas hard skills, as suas soft skills. Professor, não lembro o que é hard skills nem soft skills não. Competências técnicas, habilidades técnicas, hard skills, e soft skills, habilidades comportamentais. Tudo que você precisa para melhorar a tua performance no mercado de trabalho. Então veja, não é só por uma questão acadêmica, não é uma questão científica, é alguma coisa que você pega do empírico, pega da prática e joga a ciência em cima para melhorar a tua performance. Então veja o teu projeto até mesmo como um projeto de estar impulsionando a tua vida. Aonde, professor? Na localidade onde você está residindo agora, na localidade onde você está assistindo essa aula agora. Você não está assistindo essa aula por acaso, lembra disso, gente. Você não está assistindo essa aula só por assistir. Existe um propósito para que você esteja assistindo essa aula. Para que você, acorda, desperta, para que você lembre-se que projetos você vai ter para o resto da vida. Tem muita gente que gosta de começar os projetos. Por exemplo, não é? Começa um projeto, vamos supor, começa o projeto da academia, vai se fazer academia, e não termina, e não continua, não coloca na sua vida como uma prática, fazer atividade física, por exemplo. Tem muita gente que vai estudar uma língua, um idioma, começa a estudar o idioma e desiste no meio caminho. É um projeto que você começou e você não estabeleceu os seus objetivos, você não colocou especificamente quais são eles, você não justificou por que você quer o idioma, você não estabeleceu uma metodologia para você, e aí fica difícil, porque você não tem isso estruturado na sua cabecinha. Lembra disso, gente. Lembra que projeto de pesquisa vai te dar mais musculatura intelectual para você ter um embasamento para impulsionar outras áreas da tua vida. Não é só aqui não. Entendeu? Obrigado aí pela participação, diretor. Resultado, nós estamos atentos às situações que acontecem durante o projeto. Se eu não estiver, por exemplo, como pesquisador, atento, eu não vou pegar o fio da meada. Lembra disso. Eu não vou pegar o fio da meada. E aí passa. As oportunidades passam. Então, pega este momento que você está aprendendo, projeto de pesquisa, e vai aplicar as metodologias, as formas de justificar, as formas dos embates, dos diálogos entre os autores, para você desenvolver as suas habilidades técnicas e comportamentais, que é isso que tem como finalidade esta disciplina. Não esquece disso, tá bom? Lembra sempre disso. Voltando para o nosso slide, diretor. Vamos que vamos. Então, entenda que o que
o projeto tenta passar são fases e procedimentos de processo de investigação. Você passa a ter uma postura de investigação, meu querido e minha querida. Veja, técnico em finanças, você vai investigar, por exemplo, ter que investigar algumas fraudes ocorridas nas finanças das empresas. E aí, para isso, você já tem que ter o tino científico para isso. O projeto ele pode ser definido como um roteiro, gente. A questão acadêmica, ela é uma parte, mas você vai buscar aí realizar um trabalho, que esse trabalho esteja ali em equidade, né? Em igualdade, a questão prática e a questão teórica. Então, entenda o seguinte, veja aqui, quando eu respondo essas questões, eu estou embasado em alguns autores, como Collado, como Lúcio, como Cooper, e eles reforçam muito a necessidade da pesquisa científica, porque é ela que ratifica os nossos comportamentos, por exemplo, as nossas técnicas. Pesquisa científica é um conjunto de processos, o quê? Sistemáticos e empíricos, utilizados para o estudo de fenômeno. Um fenômeno que você vai estudar, por exemplo, a dinâmica é mutável, ela é evolutiva. Você pode começar com uma finalidade, o trabalho, e terminar com outra, e ter que mudar até o título do teu projeto. Por quê? Porque a situação ela pode mudar durante a pesquisa científica. A investigação sistemática que você for fazer vai ser estar ali buscando constantemente informações para se tornarem conhecimentos através das metodologias aplicadas. Ou seja, as decisões organizacionais, por exemplo, na área de finanças, elas vão, sim, afetar o objetivo que a organização tem em relação ao desempenho. A investigação científica, ela trata disso. O método científico torna muito mais válido, ou seja, valida a posição da investigação científica e traz uma atividade de busca pela solução de problemas. Então, lembra lá atrás, nas aulas anteriores, o quanto eu falei e participei para vocês em relação a isso. Você tem um projeto nas mãos, vai fazer você sozinho, vai você com o seu colega, vai fazer com mais outros colegas em equipe e tal. Separa, divide as atividades, vê o que você precisa. Tá certo? E aí, a partir disso, vocês vão tentando, meus queridos aí, que estão aí em Tamboril do Piauí, em Ilha Grande do Piauí, em Floresta do Piauí, pessoal aí de Nova Santa Rita, Emanuela, Costa Passos, um grande abraço para vocês, meus queridos. Quem são os mediadores dos outros polos? Coloquem aí no grupozinho do IPTV, tá? Quem é o mediador, a mediadora aí de Tamboril, do Piauí? Quem é aí a mediadora ou mediador de Ilha Grande? Mediadora de Floresta do Piauí? Vamos participar. Coloca aí, registra aí a tua presença. Então, sabendo e tendo a ideia em relação à pesquisa científica, aprenda da seguinte situação: eu tenho que continuar me perguntando. Os questionamentos eles têm que continuar acontecendo. Ora, todavia, no entanto, contudo, é claro, meu querido e minha querida, que a pesquisa ela vai ter vertentes. Eu vou ter a pesquisa aplicada. Lembra disso. A ênfase aí, se é aplicada, é na prática, na solução de problemas práticos. Ela é conduzida para encontrar respostas a questões específicas dentro das organizações. Então, eu vou olhar para cima do que está acontecendo. A pesquisa pura, ela tem uma perspectiva de trabalhar basicamente a resolução dos problemas também, porém relacionados aos conhecimentos que estão entrando, sendo novos, de natureza experimental. Eu vou experimentar. Qual é a diferença da aplicada? A da aplicada eu vou colocar a prática como resolução rápida. Já na pura e básica eu vou entrar com novos conceitos. A questão teórica, o impacto é imediato. Mas eu posso entrar com novas ferramentas. Por exemplo, se eu nunca apliquei uma pesquisa acerca do empowerment, tá? Empowerment, por exemplo, se eu nunca apliquei, eu tenho que aplicar
já colocando a repercussão, o impacto do empowerment, que é o empoderamento dos colaboradores, que é fazer com que eles se comprometam mais através da tomada de decisões e eles, assim, vão desenvolver e melhorar a sua produtividade. É uma técnica, é um novo conhecimento através da pesquisa. Então, eu vou estar atrelado e conectado com um novo conhecimento, mas, ao mesmo tempo, pesquisando. Então, tem essa diferença em relação à pesquisa aplicada. No entanto, eu tenho que conhecer, eu tenho que ir à frente, eu tenho que tentar desbravar este conhecimento. O conceito do conhecimento, ele traz todo um arcabouço. Quais? Ele traz as crenças, as verdades e as justificativas acerca dessas crenças. Porém, mais pressupostos validados. Este pressuposto que é válido, ele traz esse somatório das crenças, só que defendidas cientificamente. Não são crenças dogmáticas, não são crenças no achismo. São crenças fundamentadas na ciência. O termo conhecimento traz esta crença. Quando eu falo em crenças, por exemplo, crenças limitantes, são crenças que não têm comprovação científica. E elas vêm através do senso comum. Ou seja, o preconceito é um senso comum. O preconceito em relação às minorias é um senso comum. Por quê? Ele traz uma crença fechada em cima de atitudes que se arrastam por décadas, mas que não são comprovadas cientificamente, apenas que elas são repetidas. Este fator ele é decisivo para você começar a entender sobre de onde surgem, por exemplo, os problemas de pesquisa, para que a gente possa solucionar na nossa sociedade. Como eu posso formular um problema de pesquisa buscando estudos dentro das organizações? O ponto de partida aí é entender qual vai ser o problema. Eu tenho que partir do princípio de que o problema ele deve ser formulado por meio de uma pergunta. Lembra que eu falei para vocês que no levantamento da hipótese você tem que ter um questionamento. É claro que quanto mais você tiver questionamentos, melhor. Só que um questionamento ele é importante que seja o norte da sua pesquisa. O problema de pesquisa ele deve ser claro, preciso. Porém, ele não pode ser impossível de ser respondido. Ele tem que ser possível de ser respondido. Eu não posso entender assim, eu vou pesquisar sobre o problema do afeto, da repercussão do clima e da atmosfera na organização, uma coisa totalmente fora de questão, que não vai ter relevância e que você possivelmente não vai conseguir comprovar. Porque você não tem, primeiro, não está dentro da área, não tem nenhuma, estou colocando aqui um assunto que é aleatório, não tem nenhum, possivelmente pode até ter, mas nenhuma correlação com o que você pode estar vivendo e cientificamente comprovação. Resultado, o problema de pesquisa ele tem que ter um horizonte de solução. A gente tem que estar visualizando ele. Eu tenho que delimitar ele, porque se eu for tentar resolver o problema do mundo, não vai conseguir, meus queridos. Então, tem que ser alguma coisa que esteja ali, latente, a sua realidade. Então, tem que fazer parte da sua realidade. Se não fizer, vai ficar muito difícil, meu querido e minha querida. Vai ficar muito difícil. Lembra disso, tá certo? Olha a Eduarda Ferreira aí dando bom dia. Para você também, minha querida. Para você também. E vamos que vamos. Então, eu sei que o problema eu vou ter que estar levantando para buscar solucionar. Mas, se eu for partir para a pesquisa, eu vou ter o lado quantitativo e o qualitativo. No quantitativo, eu tenho as minhas fases. Segundo alguns autores. Estes autores, gente, eles colocam o processo de pesquisa quantitativa sendo deliberado em 10 fases. Tem outros autores que colocam em menos fases? Tem. Tem outros autores que colocam em mais fases do que essa? Tem. Não é verdade, meu diretor? É verdade. Não é verdade? É isso aí. Ou seja, nós estamos sempre buscando nos aperfeiçoar.
Mas nós pegamos esses 3 autores para vocês terem uma ideia. E falando em ideia, essa é a primeira fase, certo? A ideia de que eu vou falar sobre determinado assunto. Seguindo, por exemplo, quero falar sobre o fluxo de caixa nas organizações. Então, fluxo de caixa nas organizações. Tá, vou formular o problema. O problema é: quais principais ou qual principal dificuldade de lidar com o fluxo de caixa dentro das organizações? Você que é do financeiro, que é técnico em finanças. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar autores. Então, quais autores na terceira fase falam sobre isso, sobre essa dificuldade? Porque eu já tenho um questionamento, que é a fase da formulação do problema. Tá, a visualização deste alcance. Aonde é que eu posso fazer? Eu posso fazer em uma empresa. Pode ser no comércio do seu João. O comércio, né? Comércio do seu João, certo? Comércio do seu João. Vou lá fazer lá. Faça a elaboração da hipótese e definindo as variáveis. Tipo assim, será que o seu João trabalha com técnicas de fechamento de fluxo de caixa? Será que ele sabe equilibrar o fluxo de caixa? Então eu posso levantar as hipóteses. Fazendo o quê? Um questionamento, uma pergunta. Esta uma pergunta, ela vai ser consolidada em uma pesquisa. Que aí eu posso fazer essa pesquisa definindo o desenho da pesquisa. O desenho da pesquisa vai ser o quantitativo, vai ser os números. Eu vou definir que números são esses. Ou seja, eu vou definir que números, quantas questões, quem eu vou entrevistar, vou colocar isso no cronogramazinho. Número. A amostra de quantas pessoas eu vou entrevistar. 5 pessoas. Ok. Na entrevista eu vou coletar os dados. Estes dados vão ser por meio de quê? De entrevista. Entrevista. Fazendo a entrevista, eu vou para a 9ª fase, que é analisar os dados. Com base em quê, professor? Com base no conhecimento que você tem, no conhecer, no que você estudou, para depois você elaborar o relatório final, que seria as considerações finais deste teu projeto. Então, veja que eu parto de um princípio lá da ideia, passo pela formulação do problema, reviso os autores teóricos que fazem um diálogo sobre isso, visualizo o alcance que vai ser no comércio. Depois que eu levanto a hipótese sobre o comércio do seu João, uma pergunta, eu vou desenvolver a pesquisa, estruturá-la em quantitativo, um questionáriozinho de múltipla escolha. Parto para a fase de saber quantas pessoas vão ser entrevistadas. Coleto os dados com ela por meio de entrevista. Analiso através do conhecimento que eu fui buscar e correr atrás e consolido na produção de um relatório escrito dissertativo acerca das considerações finais. Ou seja, eu tenho todo o escopo aqui, eu tenho todo o mapa em relação à construção desse projeto. Lembra que isso faz parte, gente, isso faz parte da trajetória de qualquer pessoa que quer começar um projeto de pesquisa, quantitativo principalmente, tá? Quantitativo principalmente. Então veja, tivemos 10 fases. 10 fases para quê? Para entender que no qualitativo também eu terei fases. Porém, olha onde é que ele acaba, na 9ª fase, na elaboração. O qualitativo, gente, ele vai ter a mesma dinâmica de ter uma ideia, de formular um problema, de imergir no campo. Aí eu tenho o chamado in loco. Você vai fazer o estudo de caso, onde este desenho do estudo de caso, você vai estar mais e trabalhando numa perspectiva de até você influenciar essa amostra que você vai fazer. Porém, o questionário, ele vai ser um questionário subjetivo. Vai vir com
perguntas. Só que com perguntas abertas. Perguntas abertas. Perguntas abertas, meu querido e minha querida, quer dizer o seguinte: como você consegue lidar com o fluxo de caixa? Quem consegue lidar com o fluxo de caixa? Por que você consegue lidar com esse fluxo de caixa assim? Quando você lida com o fluxo de caixa? Ou seja, estou pegando a base da experiência anterior do quantitativo para o qualitativo. Perguntas abertas que você vai ter que mensurar nessa coleta de dados por meio de entrevistas, analisando-os, e vai levar mais tempo, porque você vai ter que fazer uma interpretação de cada resposta. Se eu pegar com 5 pessoas, as 5 pessoas vão responder de forma diferente e de forma subjetiva, onde você vai ali tentar extrair o melhor de cada entrevista que você realizou, para que você possa fazer este relatório e seja eminente na existência de um marco referencial, porque a discussão ela vai vir partindo do princípio que os autores vão falar de uma forma e as pessoas que estão lá no dia a dia vão falar das principais dificuldades que estão acontecendo. Elas vão relatar, vai ser mais dissertativo. No qualitativo é mais subjetivo, gente. No qualitativo ele é mais dissertativo. Então você vai ter ali a subjetividade acontecendo. Lembrando que a pesquisa ela faz parte do processo de construção do projeto. E este projeto, ele vem também com outras perspectivas. De onde vêm esses problemas, professor? Opa, algumas ideias, elas são relatadas, principalmente porque eu posso buscar, através da ideia, resolver problemas, trazer novos conhecimentos para aquele comércio, gerar novas questões, ter experiências de novas fontes, materiais escritos, materiais audiovisuais principalmente, conversas entre parceiros do seu João, por exemplo, neste comércio que a gente fez a pesquisa, para que a gente veja quais são as melhores experiências. Mas lembre-se, todos se aproximam e devem ser definidas como o que é objetivo, o que é subjetivo, o que é intersubjetivo. A intersubjetividade acontece também, onde você tem tanto uma pesquisa qualitativa e quantitativa, elas se cruzando, num aprofundamento de saber o que eu posso melhorar para resolver o problema que eu gerei e que eu levantei. Agora, eu tenho algumas fontes que vão me trazer, de uma certa forma, fontes científicas. O Google Acadêmico é um buscador deles. O SPEL, o portal da CAPES, onde tem vários periódicos lá, vários artigos científicos defendidos. Ou seja, vocês já começam a ter também uma fonte de onde vocês podem correr atrás para terem os seus temas. Levantamento de problemas que já foram feitos já em outros trabalhos. Vocês podem ver e ter eles como referência, gente. Vejam isso, vejam o quanto é importante você ter as referências e ir atrás de outros trabalhos, as dificuldades dos outros trabalhos, porque nos trabalhos eles relatam acerca disso. Eles colocam a toda a dificuldade acerca dessa pesquisa constante por problemas. É neste contexto que eu tenho que entender o seguinte: todo projeto de pesquisa deve responder a algumas perguntas. Quais são elas? Vamos lá. Lembra que se eu quero saber o que é a pesquisa, eu vou ter que definir o problema, eu vou ter que levantar uma hipótese por meio de uma pergunta, eu vou ter uma base histórica e teórica principalmente, que são os autores que vão estar consolidando o que eu vou estar falando. Só que eu vou ter que saber o porquê da pesquisa, que vai ser a justificativa de eu estar escolhendo o fluxo de caixa, por exemplo. Nós colocamos o fluxo de caixa como um problema lá no comércio do seu João. Tá, eu vou ter que justificar por que é. Por que eu estou escolhendo? Geralmente é porque nós temos muitos empreendedores que têm problemas com fluxo de caixa. Pois é, relatando a necessidade de um aprimoramento maior por parte deles. Para que isso vai servir? Qual é o propósito do estudo? Contribuir para a performance desses empreendedores e fazer com que os empreendedores não quebrem, por exemplo, no início do seu negócio, com 1, 2 anos, 3 anos. Tá?
Você tem aí o verdadeiro comprovar de um negócio quando ele consegue passar dos 2 anos e consegue ultrapassar os 5 anos também. Então você tem a média de 2 a 5 anos, onde o negócio ele é tido como ainda frágil em termos de sustentabilidade financeira. Qual é a metodologia que você vai utilizar? Vai ser uma metodologia quantitativa de estudo de caso, ou qualitativa de estudo de caso, ou as duas de estudo de caso, com questionários de perguntas abertas ou perguntas fechadas de múltipla escolha. Quando você vai pesquisar, vai buscar o cronograma e vai ativar o seguinte: vou começar na data do mês tal, vou desenvolver no mês tal, vou terminar e finalizar no mês tal, porque aí, aqui você vai estar fazendo a gestão do seu tempo. E isso tem que estar no planejamento, assim como os recursos que você vai utilizar também. Você vai gastar muito papel, você vai gastar muito lápis, vai ter que utilizar lan house porque você não tem computador, vai ter que utilizar o celular também para fazer pesquisa ou não. O que isso vai gastar de internet, qual o custo que vai te dar, mas o que você pode também pegar através desse projeto de pesquisa e melhorar a sua vida, pesquisando-a. Quem vai realizar é você, junto com mais os seus colegas, é você sozinho, juntamente com os professores. Quem vai estar dando suporte vai estar sendo o mediador o tecnológico que vai estar aí com você, no seu município, aí em Floresta do Piauí, aí em Ilha Grande, não é? Aí em Nova Santa Rita, ou em qualquer lugar do Piauí, do Brasil ou do mundo. Lembra que essas etapas, gente, elas são etapas básicas, tá? Etapas básicas de pesquisa. Lembra que a gente já falou sobre isso, sobre você escolher o tema, sobre formular o problema, sobre definir os objetivos gerais específicos. Eu tenho que ter pelo menos 3 específicos. Um tem que ser geral, mas eu tenho que ter mais 3 específicos. Tenho que fazer no mínimo a revisão da literatura dos autores e ter no mínimo 10 a 20, dependendo do tamanho do artigo, autores diferentes. Eu não posso falar só com um autor ou ter só um autor. Eu tenho que também ter a noção do que metodologia eu vou utilizar, porque sem metodologia não é artigo científico. Professor, então, eu posso até falhar na formulação do problema. Pode, você pode depois modificar, você pode até falhar nos objetivos e depois ter como consertar. Né? Você pode até deixar de botar muitos autores, depois você pode acrescentar mais. Mas se você não colocar a metodologia, você não vai saber coletar e analisar os dados, porque você não tem nenhum norte científico. E o que traz a ciência para dentro do trabalho? A metodologia científica. O cronograma, ele vem na gestão do tempo, mas a metodologia, ela está ligada a todo o eixo de realização científica do trabalho. As referências vão só consolidar que você não está falando besteira, não está falando uma asneira, porque os autores estão lá defendidos, já colocados, e eles ratificam a ciência que você está pesquisando. Resultado, você parte para o modelo de explicar o tema, que deve conter, primeiro, dentro da explicação, os motivos que levaram você a escolher, o nível de abrangência dessa pesquisa, você vai delimitar a loja, a empresa, o comércio que você vai pesquisar, claramente o que você quer saber sobre fluxo de caixa, por exemplo, a viabilidade da execução desta proposta, se o seu João vai deixar realmente você entrar na empresa e fazer essa pesquisa, vai destacar que aspectos originais com a permissão dele, por exemplo, os vínculos deste tema com alguns estudos, você vai fazer essa conexão e utilizar esta pesquisa até para ele melhorar o comércio dele. Ou seja, é a motivação do uso dessa temática, a relevância, a contribuição, todo um processo que vai fazer com que você tenha um trabalho que dê realmente, que faça diferença para aquela comunidade onde você está. Fazer um trabalho por fazer, então você faz, termina o curso, né? E tchau. Só que, o que vai acontecer? Você tem que usar esse projeto de pesquisa para que você tenha um diferencial já profissional
dentro do mercado de trabalho. Ou seja, quem faz um projeto de pesquisa só por fazer, vai ser um profissional só por fazer mesmo, vai ser só por ser também, certo? Sem nenhuma missão, sem nenhuma visão, sem nenhum propósito, sem seguir nenhum valores, e vai só sobreviver. Então, reflita sobre isso. Já agora, no início da sua carreira. Já agora, porque já agora, como técnico de finanças, você vai ter muitos problemas para resolver, vai ser muito valorizado, porém vai ter muita responsabilidade. Quem trabalha com finanças nas empresas, gente, e a gente está falando porque a gente está dentro das empresas e mostra isso para vocês, tá? Quem está dentro das finanças são os profissionais que são mais cobrados, eles são mais, e aí se cria uma expectativa muito grande por ter a capacidade de estar lidando com um dos principais ativos. Eu digo um dos principais ativos da empresa. Por quê? Porque dentro da empresa nós temos as pessoas, que é, na verdade, o principal ativo. E as finanças de uma organização, elas ali estão na participação como se fosse o sangue. O sangue dentro do sistema, né, como se fosse um corpo, e ali é o que gera aquela movimentação de motivação de produtividade, principalmente, porque a gente está num sistema capitalista. Então, não podemos fugir disso. Então, veja que, com toda esta explanação, eu vou relembrar para vocês que precisamos entender que a introdução ela é necessária. Você vai estar apresentando o tema, você vai descrever o cenário. E esta descrição parte da sua concepção de justificar a relevância do estudo, o quanto é importante você estudar sobre, por exemplo, o fluxo de caixa no comércio para os pequenos e médios empreendedores, identificando a falta de qualificação, que seria um problema, por exemplo, esclarecendo que o objetivo do estudo é fazer com que as pessoas se capacitem e elas não quebrem, principalmente dando uma sequência lógica dentro da introdução dos capítulos. No início você vai falar sobre a realidade dentro do município, certo? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aí, ó, falando da introdução, certo? Meu querido diretor, pode ser? Diretor? 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 Meu querido diretor, pode compartilhar a tela aí, meu querido, por gentileza. Veja o seguinte, na introdução, olha aí, na introdução do projeto, veja o que pode estar acontecendo. Olha só a situação de apresentação, por exemplo. Você vê aí, você está vivendo a realidade no seu município, certo? No seu município, presta atenção. E você quer fazer com que haja esta apresentação do seu trabalho. É nesse momento, gente, da introdução, é nesse momento que você vai passar toda a tua vontade de querer realizar esse trabalho. Ou seja, então é nesse momento que você vai apresentar o tema, que vai justificar o tema, que vai fazer com que a pessoa que vai ler a tua introdução se empolgue, tenha entusiasmo para poder entrar dentro da tua pesquisa. Então, você vai passar a realidade que você está vivendo aí, na tua cidade, com o teu curso. Lembra que esse trabalho, ele serve para isso, mostrar a tua realidade atual. Não esquece disso, a gente dá esta parada mostrando para você, olho no olho, aqui junto, para você, ó, desperta sobre essa questão, tá bom? E reflete sobre isso. Aproveita esse momento agora, de início de semestre, já para ver o que tipo de problema você pode levantar acerca desse projeto que você vai levantar, que você vai pesquisar, tá bom? Voltando, meu querido diretor, voltando para os slides. Então, veja, como fazer esse projeto? Aí eu tenho no passo 2. Eu já formulei, já tenho o tema, já vou cair para cima em relação ao que eu quero saber, vou partir para uma conversa com o seu João, lá do fluxo de caixas, vou apresentar os objetivos e a partir desse resultado eu vou buscar o que? Alcançar uma resposta que seja plausível, porque, por exemplo, com mais qualificação eu posso melhorar a performance desse fluxo de caixa, e aí eu especifico, eu quero atingir o quê? Eu quero a melhoria, o equilíbrio desse fluxo de caixa, sendo mais específico sobre a situação. Veja que tem uma lógica a ser seguida aí, a situação ela vai acontecendo aos poucos,
Então, o detalhamento que eu quero saber, como eu acredito que essa questão ela é vista, é claro que tudo isso traz à luz mais questionamentos. Como eu posso fazer esse projeto de pesquisa? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu vou usar os verbos no indicativo. Olha aí, ó. Eu estou colocando aí vários verbos: compreender, rediscutir, esclarecer, contribuir, ampliar, refletir, confrontar, discutir, olha só, enfocar, possibilitar, reconstruir e compor. Verbos que você vai ter que ter no seu vocabulário para estar abrindo os teus objetivos gerais. Pode estar aí o estudar, pode estar aí o analisar, pode. Tem N verbos, mas eles servem como referência para vocês, tá? Veja bem o que você está olhando agora, porque lá nos específicos, olha o mar de verbos que eu vou ter. Olha só, se eu vou buscar conhecimento, eu tenho um tipo de verbo. Se eu quero compreensão, eu tenho outro tipo de verbo. Se eu quero a aplicação dos meus objetivos específicos, eu tenho a trajetória de outros verbos. E assim vai. Verbos de análise, verbos de síntese, verbos de avaliação. Eu posso escolher, vai depender de quais específicos. Eu vou querer, por exemplo, um de conhecimento, eu quero sublinhar as ações do fluxo de caixa, e vou querer um de aplicação, e além disso eu quero demonstrar, por exemplo, um fluxo de caixa dentro do meu trabalho, ou eu vou enumerar, e aí eu vou fazer uma síntese, e eu posso ter 3 verbos diferentes, em 3 objetivos específicos diferentes, para tentar atender a esses 3 verbos e ter uma trilha, ter um caminho. Este caminho, é claro que ele vai ser confirmado pelos autores que eu vou escolher. As contribuições são das pessoas que já defenderam sobre o assunto e tem um trabalho científico que respalda essa defesa. Ou seja, isso é obrigatório? Sim, obrigatoriamente. Você não pode fazer uma pesquisa sem uma revisão literária, sem autores. Você não pode fazer, meu querido e minha querida, não pode. Tem muitas pessoas que fazem isso. Muitas pessoas que fazem isso. É impressionante. Impressionante. Quer dizer, as pessoas não veem que isto é obrigatório. Eu tenho que ter autores. Não esquece dos autores, porque eles vão consolidar. Não esquece disso. Ao mesmo tempo que também na metodologia, eu vou ter que ter os autores, certo? Para poder consolidar a metodologia que você está adotando. Então, veja, na metodologia, eu vou ter que delinear, vai ser uma pesquisa qualitativa? Opa! Se for qualitativa, tudo bem. Mas se for quant, vai depender, né? Do que você vai querer atingir. Pode ser quant ou qualitativa. Qual é a amostra? Qual é o público-alvo que eu vou querer atingir? Qual é? Eu vou querer atingir quem aí? Vou querer atingir, vou pegar aí, por exemplo, apenas o comércio. Então, o comércio vai ser meu público-alvo, certo? A coleta de dados vai ser por meio de quê? De entrevistas. A análise, eu vou analisar e aí eu vou usar, por exemplo, a análise, e essa análise vai ser uma análise estatística. Com alguns softwares, por exemplo, tem um software chamado SPSS, muito conhecido no meio de pesquisa. Definição dos termos variáveis também podem ser colocados em situação, porque a definição desses termos vai depender dos conceitos, meus queridos. Então, lembra sobre isso. Eu tenho que ter essa trajetória de explicação acerca de cada etapa. O quinto passo já foi. Aí, eu tenho que saber o seguinte:
entendendo sobre a natureza, lembra que a gente falou qualitativa ou quantitativa, eu tenho, ó, a forma de lidar também quando eu fizer a escolha, por exemplo, pela qualitativa. Qualitativa eu vou ter a pesquisa qualitativa, exploratória ou descritiva. A exploratória, ela identifica e define o problema e variáveis relevantes também, definindo as hipóteses. Já na descritiva, eu vou descrever as características da situação especificamente, mas relatando, se é descritivo, relatando a inferência das relações, fazendo uma previsão subjetiva do fenômeno. Então, meus queridos, eu tenho na qualitativa uma profundidade maior, só que ela não é numérica. Aqui vai prevalecer a subjetividade. Subjetividade. Aqui a questão numérica. A questão numérica. Então, descreve na perspectiva da situação numericamente, fazendo essa mesma previsão do mesmo jeito, só que numérica. No experimental, eu vou fazer os descritivos insuficientes, mas com relação ao fenômeno, numericamente, então, causa e efeito. A causa e efeito do percentual, por exemplo, de um percentual, um número a ser estudado. E por isso que entra a questão da pesquisa quantitativa. Numa perspectiva quantitativa, eu tenho, além de chegar no nosso cronograma, eu tenho também a análise que pode ser feita com as duas. Professor, mas se eu quiser fazer as duas, pois é, você vai ter mais trabalho, porém a pesquisa vai ser mais profunda. Saiba que quando eu chego no encontro dessas duas ciências, de estar utilizando a pesquisa quantitativa e qualitativa, ela vai repercutir até mesmo na situação anterior. Porque aqui, por exemplo, na metodologia, os autores vão ter que estar falando, por exemplo, do quantitativo e do qualitativo. Lembra disso, tá? E também lá na revisão, eu vou ter que ter autores que vão falar também de pesquisas qualitativas e quantitativas. Então, quanto mais você avançar na natureza da pesquisa, mais autores você vai precisar para ratificar o que você está falando, confirmar o que você está falando. Então, neste conceito, você já começa a entender, tá? Eu vou escolher um método, uma natureza de pesquisa qualitativa, quantitativa, e a partir dele eu vou fazer a minha pesquisa. E vai se aprofundar nele. Porque se você for buscar mais, levantar mais hipóteses, aprofundar mais, realmente vai ter que ter mais gente trabalhando com você. Logicamente, entenda o seguinte, toda essa análise, gente, ela precisa ser feita na hora do seu planejamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chega no cronograma, é a hora de você pensar. Olha só para esse cronogramazinho aí, olha o modelo de cronograma, ó. Coloquei lá do início do ano, né? Mas você pode colocar aqui, em vez de maio, você pode colocar aqui já agosto. Tá aqui agosto, ó. Agosto bem aqui, certo? Então vamos supor, você vai elaborar seu projeto agora em agosto. Eu tinha colocado aqui em maio, né? Vamos supor que você vai elaborar agora em agosto. É a hora do planejamento. Então você vai botar um xizinho aí em agosto. Você tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Vai ficar menor para o semestre? Sim. Se eu comecei lá no início do ano, poxa, eu tenho mais tempo. Comecei lá em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, beleza. Só que se eu vou começar agora em agosto, então eu vou ter que imprensar um pouquinho mais. Lembra disso aí, né? Então, eu vou fazer o levantamento e realização das leituras. Então, eu vou ter que estudar. Eu vou elaborar, mas ao mesmo tempo eu vou fazer esse levantamento. Então, eu já marco também em agosto e setembro. Já pego aí 2 meses para fazer este levantamento. Simultaneamente, eu elaboro o projeto, mas eu estou aí fazendo o levantamento
dos autores, sabendo quais são os autores que falam sobre o tema de fluxo de caixa, quem é que pode contribuir com os meus estudos e tudo mais, certo? Ok, estou fazendo 2 fases aí simultaneamente, mas eu tenho que selecionar, fazer a seleção dos autores. Quem é? Eu vou entrevistar os colaboradores, eu vou entrevistar o seu João, dono do comércio, eu vou elaborar já simultaneamente as questões, pesquisa. Então, simultaneamente, eu já posso também, em setembro, já começar a seleção dos autores. Ou seja, já tenho aí já um mês entrando no outro, que eu tenho, já entra aí, já me leva, por exemplo, a entrevista com os colaboradores, já me leva a outubro também. Estou tentando imprensar o máximo as etapas. Veja como é que é. E posso fazer a elaboração desse instrumento simultaneamente, com setembro e outubro, fazendo a entrevista. Então, vou ali adequando. Já pego 2 fases. Já pego 2 fases aqui, ó. Elaboração e seleção junto, porque levantamento ele finaliza em setembro. Já deu a espremida. Ficou faltando novembro e dezembro. Onde eu vou fazer o quê? Eu já posso, em outubro, fazer o contato com os grupos que simultaneamente está sendo feito junto com a coleta de dados e a análise. Eu faço isso em outubro, finalizando em novembro. Então, você tem aí, ó, o contato sendo em outubro e novembro, a coleta sendo em outubro e novembro, a análise sendo em outubro e novembro. A elaboração do trabalho final eu deixo para novembro e dezembro, juntamente com a entrega e apresentação deste trabalho final. Por que eu estou colocando pelo menos 2 meses em 2 etapas? Para poder... também uma questão de divisão. Então, você vê que, historicamente, o cronograma, já você se planejando, já marcando aí, você vai seguindo essa tua gestão do tempo e vai colocando aqui o que é importante ser feito agora, em agosto. Ó, o importante aqui, nós temos aqui, ó, os 2 aqui, o levantamento e realização de leituras necessárias, agora é agosto. Você tem que finalizar isso. A elaboração do projeto tem que ser feita aí. Já quando chegar em setembro, aí você dá andamento à seleção, conjuntamente com mais 3 etapas. Você tem o levantamento junto com a seleção, que isso aí, no caso, não vai ser mais importante. O importante já foi no início lá. Isso vai ser urgente. Vai ser de caráter urgente, porque você tem que finalizar isso. E quando partir para os contatos com relação às entrevistas e tudo mais, você vai partir para outubro e novembro, onde você vai ter aí ainda uma urgência. Para a análise vai ser uma questão circunstancial, assim como a elaboração e assim como a entrega do trabalho, junto com a apresentação. Porque são circunstâncias, você vai chegar à finalização e vai ser uma circunstância do que você já fez de importante e de urgente dentro do teu cronograma. Então, perceba, quando você faz isso, você está fazendo a tua gestão do tempo do seu projeto. Gestão do tempo do seu projeto. Não esqueça sobre isso, meus queridos. Lembrando que nós temos muita coisinha na internet e você não pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque isto é crime, isto é plágio. Então, não caia nessa esparrela, não caia nessa história de que você já tem o trabalho feito ali e você vai colocar o seu nome. Pois é, isto é plágio, isto é você copiar e colar, não é de sua autoria, não faça isso, porque isso é crime. A gente lembra sempre sobre essa questão. Vou dar aí, para finalizar a nossa aula, meu querido diretor, vou dar um exemplo aí, tá? De plágio. Olha só, a gente também orienta alunos
orientamos alunos para a produção de artigo. E aí o que eu vou colocar para vocês? Lembra do seguinte, por que a gente coloca o plágio aí? Porque você pode pegar trabalhos em várias línguas, certo? E em inglês, em espanhol, e colocar para a sua língua do português. Mas lembra do seguinte, quem vai estar verificando sobre o plágio vai ter o plagiadorzinho lá. Assim como os professores que orientam, por exemplo, o trabalho, eles passam no plagiador e eles vão verificar o que você está copiando e colando das outras pessoas. Existem algumas instituições que você pode ter as citações de outros autores, é claro, e o plágio vai dar 10, 20, 30%. Então tem instituição que aceita até 30%, certo? Passou de 30%, tem instituição que já não aceita mais esse nível de 30% de plágio no seu trabalho. Então, lembre-se, quando for fazer um trabalho, tente buscar, depois fazer uma revisão, levantar. Hoje tem vários programas que você pode baixar, antiplágio, você pode verificar qual é o percentual que tem lá de plágio no seu trabalho, para você não passar por uma vergonha, onde várias pessoas já passaram por vergonha de chegar perto da banca e ter detectado um plágio de mais de 50% do trabalho e essa pessoa ser reprovada por plágio. Plágio é crime, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, meus queridos, desta nossa disciplina e voltaremos com mais aprofundamento acerca de projeto de pesquisa, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fui!